Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja presente aqui com a gente. Hoje a gente vai falar dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, nada melhor do que começar e já definir um pouco o que é essa doutrina espírita, o que é o espiritismo. Vemos no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele definiu o espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, esses princípios básicos que a gente vai estudar hoje, assim, muito por cima, porque há muitas... eu tentei achar, quantos são. Há várias versões. E, na verdade, eu perguntei para Deus, para Deus Google, lá, que você vai lá e pergunta, e tem assim uma imensidão. Uns falam que é 5, outros falam que é 7, outros falam que é 15, outros 18. Então, na verdade, eu procurei esquematizar o mais possível e tentar reduzir, e eu cheguei a um número um pouco menor, porque também o nosso tempo não ia permitir, porque cada um, a gente poderia ficar falando uma semana, facilmente. Então, como o tempo não permite, a gente vai ter que dar só uma pincelada por cima, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa de novo, porque eu aprendi, e vocês vão ver já já. Então, esses princípios estão basicamente no Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros da codificação espírita feita por Allan Kardec. O primeiro é 18 de abril de 1857. Aí eu estou perguntando para vocês. Qual foi? O Livro dos Espíritos, muito bem. Depois, seguindo a cronologia, em 15 de janeiro de 1861... Livro dos Médiuns, mas não vale. Vai estragar. Depois, 29 de abril de 64, Evangelho, muito importante para a gente, Depois, em 1º de agosto de 65, Pai Manuel. O Céu e o Inferno. E, por último, a Gênesis. Eu não vou entrar também em detalhes em cada um, enquanto é dividido cada livro. Só resta saber, o importante é saber que essa é o Pentateuco Kardeciano, é a base de toda a doutrina espírita. O Kardec, foi uma coisa que eu aprendi fazendo essa pesquisa, ele publicou outros 5 livros, que eu não tinha ideia, sabia de 2, mas os outros 3 não tinha ideia. Além da Revista Espírita, que ele mesmo financiou com recursos próprios, e era um jornal, Então, os outros 5 são esses: Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de 58, O que é o Espiritismo, que é um livro muito importante, principalmente se a gente quer introduzir o Espiritismo para alguém. Às vezes é pesado você dar o Livro dos Espíritos, porque são conceitos novos, são palavras usadas de uma certa maneira, e nesse livro Kardec vai explicar tudinho como tem que ser entendida a doutrina. É um livro fenomenal e também para a gente importante de se ler. Viagem Espírita em 1862, que, se não me engano, Manuel me corrija, foi uma viagem que Kardec fez pelos centros espíritas da França naquela época. Pelo interior da França. Isso, visitando para ver como é que estava o movimento. E o Espiritismo em sua mais simples expressão. E depois que ele morreu, seus amigos juntaram todas as notas que Kardec fez, e publicaram obras póstumas. Então, apesar de obras póstumas, ser feito depois da sua morte, é dele, são escritos do Kardec. Então, como eu já comentei anteriormente, são muitos os temas que poderiam ser considerados básicos da doutrina. Então a gente vai mencionar alguns e vai dar uma misturada em outros para poder resumir um pouco a nossa apresentação. Então o primeiro seria a existência de Deus. Segundo, a existência e a sobrevivência do espírito. A terceira, a reencarnação. A quarta, a pluralidade dos mundos habitados. A quinta, a comunicabilidade dos espíritos. E a sexta, alguém quer chutar? Qual seria a sexta? Muito importante para a base espírita.
Alguém gostaria de arriscar? Não? Ok. Jesus. Tá? Muito importante. Eu gostaria que vocês agora viajassem um pouco no tempo e tentassem ver esses conceitos que a gente vai apresentar aqui como se vocês estivessem em 1857. Porque às vezes a gente take for granted, não sei como é isso em português. Não existe. A gente take for granted. Tem como garantido, muito bem. Sabe, os conceitos, não, isso aí eu já sei, eu já sinto, eu já interiorizei. Mas não todos esses conceitos foram conceitos revolucionários naquela época, porque abriram as mentes. O Herculano Pires, em um dos seus livros, não sei qual, talvez o Espírito e o Tempo, ele fala que a doutrina espírita é libertadora. Exatamente por isso, porque eu quero que vocês se concentrem nisso. Como era a visão naquele tempo da existência de Deus, desses outros temas, e como é agora? Então, os espíritos superiores vieram revolucionar essa visão das coisas, né? E realmente essa verdade vai nos libertar. A doutrina espírita é libertadora por esse motivo, porque não deixa mais véu de dúvidas, não tem mais alegoria, é preto no branco, é ali, é isso, é assim que funciona. Cabe a nós aproveitar, estudar e principalmente, acima de tudo, praticar. Então, de Deus, vamos lá, teriam duas, digamos assim, duas vertentes, né, para classificar, digamos assim, Deus, né? E vocês lembram, naquele tempo, Deus, como é que era o Deus? Né? Era um Deus que punia, era um Deus bravo, era um Deus antropomórfico, né? Aquele velho barbudo, cabeludo, que mandava raio se você fizesse alguma coisa errada, né? Essa era a visão de Deus, era a imagem e semelhança do homem, não a gente a semelhança dele, mas era ao contrário. Então ele tinha todos os vícios, ele tinha tudo que a gente tem de ruim, Deus também tinha, olha que absurdo. Mas era assim, e o povo aceitava, e as religiões incutiam isso. Então, já de cara, o Kardec na primeira questão, ele já não pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus. Já do comecinho ele já está mudando o enfoque. Então os espíritos respondem, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa questão eu tenho certeza que todo espírita sabe, que é a primeira. As outras a gente não decora, a não ser Manuel, mas essa aí eu com certeza todo mundo sabe, né? Então também tem a natureza divina. Qual que, se Deus não é quem, mas é inteligência, né? E qual que é a natureza dele? Né? Porque é a primeira pergunta que a gente vai fazer depois dessa, né? E Kardec, na sua didática, ele coloca as perguntas dessa maneira também. Ele já imagina, né, quais seriam as consequências dessa pergunta. Ele é um pedagogo fantástico, a gente pode observar isso em toda a codificação. Então, eles falam, na Gênesis, eles falam, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreendê-lo. Ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração dos espíritos. Vimos aqui hoje no estudo do Livro dos Espíritos, né, que a gente não tem olho ainda para ver as belezas, não tem ouvido para sentir a música celestial, o que dizer de Deus, né, que é o Criador de tudo, né? Mas o nosso orgulho, né, ou pelo menos, imagine-se naquela época, né, o homem de ciência, o homem que veio de toda aquela época, saída da Idade Medieval, de novas descobertas, a ciência tendo um impulso dramático, né, o ego foi lá para cima também, né? Então, não, eu posso saber o que é Deus, eu mereço saber o que é Deus. Se você está falando da natureza, eu quero saber. Então os espíritos, já sabendo da nossa natureza, nos deram um conselho muito sábio. Deus existe, não o podeis duvidar. E é isso o essencial. Acreditai no que vos digo, e não querais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Né? É um conselho muito sábio, porque a partir disso, né, você começa a lucubrar, e você não chega a lugar nenhum, e no final acaba até duvidando, né? Então o importante para a gente existe, tá? Existe. Mas não só porque é um dogma, mas
porque depois, em toda a obra, né, isso também que é o bonito do Pentateuco, tudo se liga. Então, cada vez que você vai estudando mais o Pentateuco, mais você vai reforçando a questão número 1, por exemplo. Você estuda uma coisa na Gênesis, reforça o que você estudou no Livro dos Espíritos. E assim, sucessivamente, em toda a obra. A existência e a sobrevivência do espírito. Nossa, já é um conceito novo, né? O espírito. Então, espírito aqui com letra maiúscula, tá? A gente também vai ver essa pequena observação que o Kardec, pedagogo, fez para a gente poder diferenciar. Então, os espíritos, eles definem de duas maneiras os espíritos. Então, como princípio, o que é o espírito? Vejamos aqui, letra minúscula. O princípio inteligente do universo. Tá? Então, ou seja, a gente sabe que no universo existem três coisas e somente três coisas: o material, o espiritual e Deus. É a nossa trindade, né? Que a gente fala que é a trindade espírita. Então, tudo que não é matéria é espírito, e tudo que não é matéria é espírito é Deus, o Criador. Então, como princípio, existe um princípio inteligente de onde o espírito começa a sua jornada. Ele não vai começar espírito com letra maiúscula. Ele vai começar com um princípio. Para ele se manifestar no mundo físico, ele precisa de um corpo. Ele precisa desse corpo para poder interagir nesse meio físico. Então, desde o comecinho, quando ele começa interagindo, os livros nos ensinam, né, nos vários reinos, ele precisa dessa cobertura que a gente vai ver logo em seguida também como se chama. E esse corpo espiritual, que é chamado, né, é material. É um outro conceito também muito importante da gente ter. Não é espírito, mas é uma matéria muito sutil que faz essa ligação do espiritual com o material. Então, por ele ter essa conotação, ele tem que ter certas propriedades espirituais, mas ele não é 100% espiritual. Uma segunda conotação seria como seres, né? Como podemos definir os espíritos agora já com letra maiúscula. Então podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ou seja, já passou, aquele princípio foi individuado daquele princípio inteligente, digamos assim, total, e começou a sua evolução nos vários reinos. Não existem só esses 3 ou 4 ou 5 reinos que a gente conhece, né? Mineral, vegetal, animal e luminal. Na Gênesis, se não me engano, no capítulo 10, o Galileu nos fala que existem outros tantos reinos que a gente desconhece. Mas aqui para a gente, para a nossa evolução, existem esses reinos, então a gente começa por eles, vai passando por eles. Também não quer dizer que a gente passou por outros para a gente poder construir esse corpo espiritual para um dia poder ter a possibilidade de se individualizar e virar espírito com letra maiúscula. Porque essa história do elo perdido, né, os cientistas nunca vão achar o elo perdido. Porque essa individualização foi feita no plano espiritual, não foi feita no plano material. Os homínidos, né, eles tiveram essa evolução física para um dia poder, depois com essa mudança que foi feita lá, abrigar o espírito, né? Mas a ciência também vai progredir, um dia eles vão acabar descobrindo e vão acabar se casando de novo esses conceitos espirituais e científicos. É importante mencionar, já que a gente mencionou Deus, o Espírito, é importante mencionar a matéria. Que a matéria, tudo que a gente vê, deriva do fluido cósmico universal. É o que eu sempre falo, fluido, né? Não, fluido tem que caprichar na sílaba tônica aí. Como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. De novo, isso aqui também seriam palestras para várias palestras, né? Inclusive na Gênese tem falando da lei dos fluidos. É um estudo fenomenal. Mas eu mencionei aqui porque eu acho que é fundamental a gente saber que tudo deriva também de um princípio material.
tudo. O átomo que a gente fala que é uno, né, que só é um, ele já é uma transformação. Ele não é fluido cósmico universal na sua origem, não é o átomo. Já é uma consequência dele. Né? Então isso também é um outro conceito importante que digamos assim, os gregos já tinham mais ou menos embasado, mas não foi desenvolvido, né? Foi retomado depois de 700, 800 anos ou mais, né? Essa ideia do átomo. Né?